E vamos orar nesse momento. Chore na presença do Senhor. Isso que está trancado dentro do teu coração vai sair. Querido Deus, aleluia. Sim, Pai, assim como tu choraste, meu Deus, olhando, Senhor, para Jerusalém. Choraste quando viste a tristeza na família de Lázaro, nos amigos dele por causa da morte dele. Assim, Senhor, nós queremos nessa noite chorar perante Ti, meu Deus, seja de alegria, de tristeza, Pai, ou qualquer assunto que esteja passando conosco, qualquer situação que esteja nos envolvendo. Ó Espírito Santo querido, chora conosco nessa noite, aleluia. Chora comigo, chora com os irmãos, chora com a Tua igreja, nesse tempo tão difícil, Senhor, nesse tempo amargo, nesse tempo angustiante, nesse tempo de aflição e de dor. Guarda-nos em Ti, Pai de amor, e ajuda o Teu povo. Guarda-nos, Senhor, do mal. Ajuda os meus irmãos que entraram nesta porta para ouvir a Tua palavra, para serem abençoados por Ti, Senhor amado. Oh Jesus amado, aleluia. Quantas vezes te entristecemos, quantas vezes te trouxemos a tristeza para Ti, Espírito Santo, mas nessa noite eu quero alegrar o meu coração. Aleluia. Rabamá que descenda, aleluia. Quero alegrar minha alma perante Ti, Deus. Quero derramar-me perante Ti, Senhor eterno. Aleluia, aleluia. E eu sei, Pai querido, aleluia, que Tu nunca vai deixar de nos ouvir, como ouvimos no hino agora. Ah, se o meu povo me desse crédito, ah, se o meu povo chorasse na minha presença. Pai querido, Pai de amor, ajuda-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. João, o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo, daí nós já vamos orar por eles. João 1, ou seja, primeiro capítulo de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 1 ao 4. Depois de nós ler a palavra, as crianças ouvindo a palavra, e a partir de hoje vai ser assim, então. Leu a palavra, depois eles vão. Tá bom? Leu a palavra, daí eles vão. Nesse momento sublime da leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Faz eu lembrar sempre, Samara e irmã. Não há.
O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A quanto que eu falei? 4. Glória a Jesus. 5 também. 4, 1 a 5. Escutem bem, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no primeiro, ou no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez, do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora escutem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Vem criança da frente. Glória a Deus. Digo para ti, minha irmã, para ti, meu irmão, os irmãos que nos visitam nessa noite, todos sejam bem-vindos a este lugar que é abençoado. Lugar de reverência, de respeito e de temor a Deus. Que se tu abrir o teu coração, se tu trouxesse alguma coisa para oferecer para o Senhor, não o que você colocou na sala, não, mas aquilo que brotou dentro de ti, um sentimento real, tu vais levar alguma coisa para a tua casa, de bom para a tua alma, para toda a tua vida. Creia nisso. Querido Deus, apresento as crianças a ti. Ó Pai, bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia! Faz dessas crianças, Senhor, vencedores. Batiza essas crianças no teu Espírito Santo. Aleluia! Elas têm um coração bem limpinho para receber de ti, Senhor, a graça e o poder. É o que eu te peço, meu querido Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, criança, pode ir. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Sentem-se. Glória a Jesus. Nós precisamos, irmãos, aliás, a igreja precisa continuar ouvindo a voz de Deus, e o mundo precisa e quer ouvir a voz da igreja. Mas se não for, se não tiver, se deixar de existir um povo que ouve a Deus, ele não tem nada para dizer para este mundo, não tem nada para falar para este mundo. Acabou. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, para depois nos manifestar a este mundo. Jesus nos nomeou. Eu não sou nomeado como um pastor ou como qualquer um. Ele nos nomeou suas testemunhas. Aqui a testemunha é alguém que vê um fato e disse: eu vi, eu presenciei, eu participei, eu sei o que é isso, eu sei o que é. Irmãos, nós não podemos ser igreja sem conhecer Ele, sem Ele ter se manifestado em nós. É como se fosse uma nuvem ou uma história que alguém escreveu
que alguém viveu, mas aos poucos foi sendo esquecida. Quantos livros, quantos best-sellers, livros que do mundo inteiro leu. Por um tempo era só aquele livro, só se falava sobre aquele assunto, mas o tempo passou, a história foi esquecida e o livro está aí nas bibliotecas ou nos museus, coisa assim. Mas esta palavra aqui, aleluia, é essa palavra, não é o livro, mas a palavra que está aqui dentro dela, nunca envelheceu, nunca perdeu a sua validade, ela é atualíssima, ela está aqui agora, perante ti. É só abrir o teu coração. As mesmas disciplinas aplicadas no princípio da igreja, ela é o que é aplicada hoje. A mesma espada, mais cortante, mais penetrante, de que com a espada conhecida aí que tenha 2 gumes, e não existe outra lâmina tão cortante como ela. É essa palavra, a bendita palavra, o livro mais vendido no mundo, o livro que em número é o que mais existe em toda a terra, mas também é o mais desprezado por não ser observado, por não ser obedecidas as palavras que aqui estão. O mundo vai ser julgado por esta palavra. Nós fomos salvos e somos salvos por esta palavra. O mundo será julgado por esta palavra. Ouvimos aqui no hino também que diz: a minha palavra jamais voltará vazia. Isaías 55. Jamais voltará vazia, mas ela faz o que lhe apraz. Todos que estão aqui olhando para mim e ouvindo essa palavra, ela vai fazer alguma coisa para o teu bem ou para o mal. Se você a rejeitar, se você não obedecer, você está levando o mal para a tua vida. Rejeitou a palavra e ela não volta vazia para Deus. Ela é a palavra de Deus. Ele diz assim: você quer? É pão puro, pão do céu. Você quer? Pega. Você olha, sente o cheiro do pão, vê os outros comendo o pão. Não estou falando pão da ceia, esse pão do céu, a palavra de Jesus. Você vê tudo e diz: não quero, eu não quero. A intenção já está dentro do teu coração de praticar o mal, e você rejeita a palavra, e ela chegou até aqui como solução, como dizer: não faça isso, não pense mais nisso, tome um outro caminho. Você rejeita, eu rejeito, ela volta para Deus. Mas se tu recebe de bom grado, aleluia, ela faz o que lhe apraz, ela limpa o coração, ela transforma a nossa vida. Nossa alma, que às vezes está toda embaraçada, está tão unida a alma com a carne, o espírito quer se separar da alma, que ele suspira por Deus, pelo Espírito de Deus, mas de repente não tem como fazer essa cirurgia, porque a lâmina de Deus não tem lugar. Mas no momento que você dá lugar para essa lâmina divina, ela separa a tua alma do Espírito, e você começa a olhar: Deus, eu sofri, eu senti, sofri foi feita em mim essa cirurgia, e hoje, agora eu estou vendo, agora eu estou conhecendo quem é o homem, eu estou olhando para ele, eu sei quem ele é, a natureza humana. Agora eu estou discernindo. Antes eu não discernia. Irmãos, não percamos o nosso tempo sentado em bancos de igreja, pertencendo a A, B, C ou D denominação, e não dar crédito à palavra do Senhor. Nós precisamos dar crédito à palavra do Senhor. Essa palavra transforma a nossa vida.
desde os nossos antepassados, dos nossos entes queridos que já foram para a glória. Foi a palavra que fez a diferença, que mudou o destino das famílias. Mesmo eles desviados do caminho, eles sabem que o Deus do pai deles, o Deus dos avós deles, nunca falhou. Nunca falhou. E naquela hora da angústia, naquela hora da aflição, na hora em que a morte está chegando para ceifá-lo, ele, por causa disso, muitos deles, Deus dos meus pais, Deus da minha mãe, tem misericórdia de mim e me ajuda. E a misericórdia do Senhor chega. Essa palavra sempre está girando. Essa palavra sempre está ao dispor do homem que crê no Senhor. Amém. Mesmo na sua fraqueza, nas suas falhas. Aqui, o João, o evangelista, apresentou Jesus dessa forma. Ele foi tão sábio, através daquilo que o Espírito Santo revelou para ele. Mais do que o capítulo 1, versículo 1 do Gênesis. Muito mais. Ele foi na raiz. Ele pegou a raiz do amor de Deus e apresentou para nós. Aliás, o Evangelho de João é o Evangelho do amor. O símbolo, o cerne do Evangelho de João é o amor de Deus. O tal amor inexplicável de Deus. Esse pão do amor. Esse pão da virtude. Esse pão que sustenta a alma. Esse pão que quem é farto de fartura pisa em cima. Mas para aquele que tem fome, ele almeja pelo pão. E aquele que é farto chega a pisar em cima. Mas aquele que tem fome diz: ah, quem me dera um pedaço desse pão. Ah, quem me dera um pouquinho desse pão para me ouvir e guardar dentro da minha alma. Mas lamentavelmente parece que tem tanto pão, mas o pão não tem tanto, irmãos. Precisa estar na virtude do Espírito. Precisa estar na virtude do Espírito. Esse pão precisa estar na mesa de Deus. É dado pela mão do Senhor, sob a orientação do Espírito Santo. Vai pegando o pão e vai comendo. Eu não sei qual de vocês está degustando este pão, mas você sabe. Se tu está entendendo a mensagem, tu sabes que é necessário e é assim. Isto é indiscutível. Nós precisamos nos alimentar do pão do céu. Mas eu já comi de manhã, de tarde, não preciso. Não, irmãos, o dia inteiro. O dia inteiro. Nós passamos cultuando o dia inteiro. Cultuando o dia inteiro. É na enfermidade, é na dor, é na angústia, é na aflição, é no leito da morte, está cultuando. Mas que povo é esse? Que gente é essa? É o povo de Deus, é a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Ela não dá lugar, irmãos, a estranhos do lado dela. Não! Ela é acompanhada pelo bendito Espírito Santo. Em cada passo que ela dá, o Espírito Santo está com ela. Amém. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo nunca deixa. Ele está no lado dela, cuidando dela. Ele tem responsabilidade comigo e com você de nos apresentar diante do Senhor naquele dia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Ele tem presente para você aqui. Você está me ouvindo bem lá atrás? Glória a Deus. No princípio era o Verbo, era a palavra. O Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o meu Jesus, o teu Senhor, que desceu até nós. Ele estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículo 2, e ele estava no princípio com Deus. Versículo 3,
e todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e com Ele e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Alguém já acha aí? E Ele se fez carne e habitou entre nós. Deixa já aberto aí, já vou pedir para você levantar e ler. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender quem nós somos. Nós estamos perdendo com facilidade. Alguém perde a identidade de crente, a identificação de crente. Não é essas credenciaizinhas que você usa, não é a credencial de teu ministério, enfim, não é os teus, enfim, aquilo que nós vamos conquistando aqui nessa terra, mas é a nossa posição de homens e mulheres diante de Deus. Você não pode dizer que é mais do que eu, e nem eu dizer que é mais do que você. Nós somos servos e servas de Deus, e devemos viver em intimidade, em comunhão um com o outro. Nós somos um corpo que não se dobra diante do diabo, um corpo que não se dobra diante do diabo. É um corpo vivo, um corpo santo, um corpo que vibra diante do Senhor. Como cordas, Ele toca os seus instrumentos na nossa boca, nós exaltamos Ele em nossa alma e nossos sentimentos. E versículo de número 4 diz: a vida estava nele, estava lá nele, estava lá. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então não adianta de nada se ele estava lá, se ele era. Já achou, meu irmão? Mas tu vai ler primeiro. Eu sei que é, mas espera um pouquinho. Então, meu irmão, nós precisamos entender quem é o Senhor. Não era? Ele é. Ele é. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Estava guardado, estava esperando o momento de colocar, dela brilhar, dela se revelar ao mundo, dela vir e se mostrar. Mas de que jeito o Senhor fez isso? Homem nenhum imaginaria isso. Nenhum dos profetas até profetizaram. Zacarias profetizou, outros profetas profetizaram, Isaías muitas vezes, sobre o nascimento do Messias. Mas como seria? Realmente não sabiam. Agora nós sabemos como ele veio, o que ele fez, como ele morreu, quanto tempo ele viveu, os milagres que ele fez, as promessas que ele fez, o que ele plantou aqui de mais precioso nessa terra. Nós sabemos. Não podemos dar uma de dizer: eu não sabia, não, eu não sabia. Como não sabemos? Nós sabemos sim, irmãos. E ele mais no versículo 5 ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra, irmãs, contra quem? Contra ela. As trevas não prevalecerão contra as trevas. A luz, ou seja, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandecem contra ela. As trevas não tem como, irmãos, brilhar, fazer com que essa luz de Cristo apague-se em nós. Não tem. Desde o momento que você tem teu coração voltado para o Senhor, esse cuidado de viver no espírito de santificação, o Senhor vai te conservar em luz. Se a história acabasse por aqui, irmãos, não sei o que aconteceria, mas leia agora, bem alto. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o mundo viu a sua glória, cheio de graça e de bondade. E foi só por um tempo? Não.
Ele deu a vida por mim e por você. Ele plantou o que é mais precioso na terra, a sua santa igreja, a igreja do Senhor. Deu nome para a igreja. A igreja dele tem nome. A igreja dele tem regras, normas e doutrinas. Tem princípios e tem também fim aqui nessa terra. Tem tudo. Jesus plantou a igreja. Quando os discípulos estavam lá em Cafarnaum, na Cesareia tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se todos, versículo 17 e 18, ou seja, 16, 13, só vou ler o versículo de número 18, o 17 também. Respondendo Simão, vou ler todos esses versículos aqui para não entender melhor. Versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Indo Jesus para os lados da Cesareia, ou de Cesareia de Filipe, era bem no norte, embaixo do Monte Hermon, lá no norte, bem longe. Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É muito conhecido isso aqui, mas estou lendo para nós nos relembrar de quem ele veio. Ele se fez carne e habitou entre nós. E o que é que os homens dizem dele? O que é que os homens estão fazendo com ele? O que tens feito de Jesus? O que tens feito de Jesus, o chamado Cristo? Ou o que vais fazer? O que pensas fazer dele? Pense nisso. Outra pergunta: o que farias tu no lado de Jesus diante de certas circunstâncias da vida? Você mataria o pecador? Ou você perdoaria o pecador? Você bateria no pecador? Ou tu abraçaria o teu inimigo? O que tu farias? Aqui está o retrato de Jesus. Amém. Não sei, não tenho capacidade natural e muito menos espiritual para apresentar realmente um Jesus vivo para vocês, mas o Espírito Santo que está aqui pode fazer você saber quem é Jesus, o que ele é, o que ele representa entre nós. Que dizem o povo ser o Filho do Homem, e eles responderam: um dizem que é João Batista, outro que é Elias, e outro que é Jeremias, e alguns ou alguns dos profetas. Ele é alguém, ele é um profeta, ele é diferente, ele cura, ele multiplica pão, ele ressuscita até morto, mas só isso. Só isso. O Senhor estava mandando alguém muito mais do que isso. Estava mandando alguém para ser uma arca, uma tenda, que fosse agregar todos aqueles que se chegassem a ele. Como ele diz no capítulo 6 de São João: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, aquele que quiser, venha a mim e beba da água viva. Bebe dessa água e tu nunca mais vai ter sede, e de ti mesmo vai jorrar uma fonte de água viva. Oh meu Deus, esse é Jesus, esse é o meu Senhor, esse é o teu Senhor, que nós precisamos amar mais e mais, mais e mais. Ele vai seguindo dizendo assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu estou perguntando para os irmãos, sei que vocês não vão me responder, mas vós quem dizeis que eu sou? Eu sei, irmãos, que se eu chamasse um por um do que eu conheço e mais ou menos sei da tua posição diante do Senhor, tu virias aqui e dizia: o Senhor para mim é isso. O que é que ele foi para ti? O Senhor foi isso. E o que é que ele vai ser no futuro para ti? Nós devemos saber, irmãos. Pedro falou que nós precisamos saber a razão da nossa fé. Imagina alguém perguntar e você não saber responder.
Você fala tanto nesse nome, fala tanto nele, não sabe dizer quem ele é. E vós, o que dizeis que eu sou? Oh, irmãos, olha pela fé agora o rostinho dos discípulos olhando para ele. E ele olhando para eles. Será que eles vão ter resposta? Às vezes nós não temos resposta. Mas aquele mesmo que estava no lado daquele alguém que respondeu, está aqui. Aquele está aqui. Ele está aí, olhando para cada rosto e bem esperando. Diga quem ele é. Fala para ti mesmo, fala para a tua alma quem ele é. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser mais crentes. Nós precisamos, irmãos, aprender e saber que o mundo quer ouvir a nossa voz. As notícias que eles querem ouvir do meio dos crentes verdadeiros é que nós vivemos em união. Um corpo só. Aleluia. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Falem. Não deu tempo, irmãos. Pedro foi cutucado pelo Espírito Santo. Aleluia. Fala, Pedro. Abra tua boca. E ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, então Jesus lhe respondendo, Simão Pedro disse, no versículo 16, capítulo 16 de Mateus. Então Jesus respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Repita isso 1000 vezes na tua cabeça, minha irmã. Meu irmão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O diabo não tem domínio sobre mim. O diabo não tem domínio sobre minha boca. O diabo não tem domínio sobre a minha carne. O diabo não tem domínio sobre a minha casa. O diabo não tem domínio sobre a minha salvação. Tu és o meu Salvador. Precisamos, irmãos, ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a mensagem do Evangelho puro, do Evangelho desinteressado das coisas dessa vida. Agora nós estamos vendo aí um Evangelho alienado, embaraçado com as coisas deste mundo. Você olha de longe, quem é espiritual vê na hora. O cidadão abriu a boca e disse: não perco tempo, estou indo embora. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir e comer do pão do céu. Aleluia. Se tu entrou aqui hoje, quem sabe alguém pela primeira vez, você está ouvindo o Evangelho da salvação. Aquele Evangelho dos nossos pais, aquele Evangelho do princípio da igreja. A igreja da primitiva. A igreja primitiva sempre teve, meu irmão. Sempre teve e sempre terá a igreja primitiva. Não é uma denominação, mas é um povo que tem princípios. Um povo que tem raízes profundas naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor pregou, naquilo que o Senhor ensinou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora Jesus diz para ele: Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus, que te revelou essas coisas. É o Espírito Santo, meu irmão. A Bíblia fala que no céu nós vamos ver o Pai e o Cordeiro, e os seus servos servindo, capítulo 22 de Apocalipse. Não fala que nós vamos ver o rosto do Espírito Santo.
Aqui temos essa triunidade, para nós entender mais fácil. A Bíblia não fala nenhuma vez a palavra triuno, mas pelo que as Escrituras nos mostram, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui. Mas sabe, e Jesus disse, se você pecar contra o Pai, se dá um jeito. Se pecar contra mim, que é o Filho, também há perdão. Mas, olha, não peque contra o Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? É o que representa Jesus e o Pai aqui. Por isso não toque na vida deles. Não toque na vida de Deus. Ou se atreva a querer tocar e entristecer. Porque Ele é essa auréola que cerca o Pai e o Filho. O Espírito do próprio Deus e do próprio Filho. Representado para nós entender aqui o Evangelho da simplicidade, a triunidade. Mas lá, o Espírito está neles. E a Bíblia diz que nós vamos olhar para o Pai, olhar para o Filho e ver os seus rostos. É ou não é, irmãos? Vamos vê-los como eles são. O Espírito Santo é um Espírito e considerado uma pessoa espiritual por nós. Por isso devemos ter um cuidado, irmãos. E a Bíblia está avisando. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado. Ele está falando para a gente selada. Não é o batismo no Espírito Santo somente. É o selo da redenção. É aquela encomenda que foi tirada da terra, do abismo, e foi limpa, foi preparada, aleluia, foi colocada dentro de um envelope santo, e foi colocado sobre um rótulo sobre ele, foi selado para a redenção, e endereçada para o céu. Aleluia. E vai ser entregue. O Senhor quer pegar esse envelope e dizer, aqui dentro tem alguém que eu comprei com meu sangue. Selo da redenção. Aqui nós temos dons espirituais para os selados já na redenção. Se você já é salvo, você recebe o batismo com o Espírito Santo, e depois de receber o batismo com o Espírito Santo, você pode receber outros dons espirituais. Mas o que nós vimos hoje é com espanto que a gente diz, é gente que nem conhece o Espírito Santo e está cheio de dons espirituais, dizendo que o Espírito Santo disse, quando o Espírito Santo não falou nada, ele nem está ali. Está cheio disso. Mas o Evangelho puro é fácil de ser observado. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, João disse, e nós vimos a sua glória. Ele habitou entre nós. Nós estivemos com ele, Pedro foi me adiante, nós estivemos com ele no Monte Santo, e nós ouvimos a sua voz. Quando de repente ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e ficou como ele está na glória agora, e o Senhor o escondeu dentro de uma nuvem, e de dentro da nuvem saiu a voz. O próprio Deus desceu ali. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E nós temos este mesmo privilégio de ouvir a voz de Deus, o momento em que nós quiser comer o melhor dessa terra, é ter Jesus no nosso coração e ouvir a sua palavra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já concluo, irmãos, porque o tempo passou. Glória a Deus. Minha alma, não é só dizer meu coração está fervendo de palavras boas. Às vezes nós podemos confundir essas palavras boas com palavras boas para outros assuntos. Mas palavras boas, irmãos, é aquela que você expressa do melhor da tua alma, do sustento do pão do céu que foi para ti, e você se fortaleceu. Não vai dizer, olha, como diz o povo lá no deserto, diante de Moisés, diante do sacerdote, de tudo, nós estamos enfastiados desse pão vil, nós não queremos mais ouvir isso, nós queremos voltar para o Egito. Lá tinha tanta comida e nós comíamos de graça. Aqui você está pagando alguma coisa para comer?
Se alguém pensa que é por tua oferta que tu traz para a igreja, que tu está recebendo a palavra, está enganado. Você pode ser o mais pobrezinho que nunca colocou 100 reais no teu bolso. Não tem isso aqui, eu sei. Mas nunca colocou 50 reais no bolso. Mas se tu tiver um coração limpo, já mandasse ficar lá, um coração limpo, o Senhor deposita em ti a maior riqueza, a maior riqueza, a maior fortuna dessa terra. Comerás o bem dessa terra que o Senhor deixou aqui na terra. Ele habitou entre nós e se fez carne aqui. E agora, para concluir, Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra que tu disseste, esse fundamento, um fundamento, irmãos, quem é que tu és? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não precisa dizer mais o fundamento. O fundamento está firmado sobre o Cristo, Filho do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo. Pronto. Não importa a placa denominativa que indica o lugar onde tu congrega, mas você precisa ser filho do Deus vivo. Igreja do Deus vivo. Edificarei, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muita gente que gosta dessa última frase aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, mas não é só ser chamado de igreja, tem que ter um morador dentro dela. Tem que morar alguém dentro desse tabernáculo. Ele está morando aí, minha irmã. Ele está morando aí, meu irmão. Você sente ele aí no teu coração? Você sente ele no teu coração, minha irmã? Ou ele desapareceu? Ou a casa ficou vazia e não fica por muito tempo? Cuidado, meu irmão. O Senhor quer morar dentro do teu coração. E ele já conclui, irmão: dar-te-ei. Depois ele faz aquela declaração: dar-te-ei a chave dos reis dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que te desligares na terra será desligado no céu. Então os advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem estas coisas. Eu tinha mais coisa para ler ainda, mas chega isso aqui, já deu para entender. Esse ligar no céu e desligar na terra, irmãos, é a nossa comunhão com Ele. Se você tiver verdadeira comunhão com Ele, você não vai pedir para ninguém, para Jesus matar alguém. Ele não vai aceitar uma oração dele: mata aquele cidadão. Não, você vai pedir para ligar. Salva ele, Senhor. Perdoa os pecados dele, Senhor. Tem misericórdia dela, Senhor. Não é eu que vou me vingar, não é ninguém que vai se vingar. Senhor Deus, ajuda ela, ajuda ele. Perdoa, Senhor. Ah, meu irmão. Aí nós vamos para o lado da cama e diz: Senhor, perdoa os que me devem. Não. Perdoa meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me devem. Será? É mais ou menos isso. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O cidadão fica devendo 10 reais ou 50 reais para alguém, meu Deus. Ele é capaz de chamar pastor, ele pediu 50 reais emprestado, eu não pago mais. Ele fez isso. Não perdoa 10 reais. Não perdoa uma palavrinha, irmão, que o irmão passou por ele e não viu. Essa cabeça de velho, não viu, não cumprimentou com a paz do Senhor, foi embora. E disse: isso aí não é meu irmão, não. Ô, meu irmão, ele está indo e você está voltando. Ele está indo e você está voltando. Não julgue para não ser julgado naquele dia. Ele habita entre nós. E Ele está aqui entre nós. Glorificado é o nome do Senhor. Pode ficar em pé, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Cessará no céu orando, pois não haverá dor. Eu ouvi será orando, os Senhor.
coração a palavra.